Aleluia, graças ao Senhor por, pela palavra do Senhor, Senhor Jesus. Realmente esse versículo é muito rico, porque capítulo 2 fala, por esta razão, daí você tem que ler o capítulo 1, né? Capítulo 1 vai deixar bem claro para nós que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e aí, por esse Filho amado, através do Senhor Jesus, Deus opera essa tão grande salvação, levantando até anjos para ministrar para nós, para servirem a nós conforme as ordens do Senhor. Então, é maravilhoso. Daí ele fala, por essa razão, então, por essa obra maravilhosa, importa que nos apeguemos, né, irmãos, nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jamais, irmãos. Aí, capítulo 2, ainda, versículo 3. Vamos ler o 2 também. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, então, teve uma época que os anjos que ministravam, olha só, essa palavra ficou firme. Então, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Então, nós sabemos que um dos problemas, como a Rebeca orou, né, que o Senhor nos livre desse vírus, um dos vírus que entrou em nós é a desobediência, né? A desobediência, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Aleluia! Que aquele que obedeceu, aquele que é obediência está em nós. Louvado seja o Senhor, operando essa tão grande salvação. E aí o versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Amém? Olha só, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Me lembra aquele versículo de 1 Pedro que fala, se um justo é salvo com dificuldade, como será a vida de um pecador, né? Se um justo já é salvo com dificuldade, essa salvação é uma obra maravilhosa que começou desde lá, como nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, ele fala que essa salvação, tendo anunciada inicialmente pelo Senhor, inicialmente, se nós quisermos aqui entender, pode ser lá em Gênesis capítulo 2, quando o homem foi primeiramente advertido, nós vamos ver, ele foi advertido a não comer a árvore de conhecimento do bem e do mal, mas o homem desobedeceu, né? E primeiro foi enganado e depois desobedeceu, né? E comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí essa ingestão desse fruto do conhecimento do bem e do mal criou uma inimizade, vamos falar assim, inimizade entre o homem e Deus. Ó Senhor Jesus! Tanto é que o homem, logo em seguida de comer o pão, ele se vestiu, né? Tentou se vestir, né? Que viu que estava nu, a primeira coisa que ele viu que ele estava nu, ele tentou se vestir, depois ele também se escondeu e também entre as árvores ali do jardim e também culpou outro, se justificou. Ó Senhor Jesus, para ver se amenizava a situação, mas Deus com amor chamou, onde estás? Onde estás, Adão? E aí ele apareceu na presença do Senhor, e aí o Senhor, no capítulo 3 ainda, fez roupas para eles, né? Peles, fez vestimenta para ele, para Adão e a mulher, e os vestiu. Isso significa já um início
um aviso da salvação de Deus para o homem, que teria que ter como seria a remissão dos pecados através do sangue. E louvado seja o Senhor que no tempo determinado o Senhor Deus levanta o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos reconciliou com Deus. E a sua vida é que nos salvará. Nós veremos isso. Então, esse esboço todo já foi traçado lá em Gênesis capítulo 2 e 3, né, dessa tão grande salvação. Irmãos, é muito grande essa salvação. Por 4 anos, Deus trabalhou para que, no tempo determinado, essa salvação se tornasse eficiente, eficaz para cada um de nós, não importando a nossa condição, a nossa posição, mas cada um que aceitou e recebeu o Senhor, ele entrou com a sua vida e nos reconciliou com Ele. Porque lá no início, irmãos, o Senhor, toda final de tarde, toda a viração do dia, Deus aparecia no jardim e deveria, eu creio, era uma comunhão muito rica com Adão e com a Eva, aleluia, com aquelas criaturas que ele tinha criado ali, Adão e a Eva, que é uma figura, né, maravilhosa. Então, irmãos, louvado seja o Senhor que nós participamos e recebemos essa tão grande salvação. E somos exortados aqui no capítulo 2 de Hebreus, o versículo 3, que é a base dessa mensagem, para não negligenciarmos tão grande salvação. E o que é negligenciar? Né? Negligenciar, se você for ver no dicionário, ele está relacionado com descuidar. Então, negligenciar, veja, é descuidar, é também deixar, desperceber. Então, olha, irmãos, nós precisamos estar percebidos aonde estamos colocados, introduzidos nessa tão grande salvação. Deus está operando a sua transformação, está infundindo a sua vida em nós por meio dessa salvação. E essa salvação é dinâmica. Portanto, não descuidemos, não sejamos descuidados e desleixados de qualquer jeito, viver a nossa vida cristã de qualquer jeito, não. Ela é valorosa. Nós fomos predestinados, já vamos ver isso, predestinado antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, minha irmã e eu mesmo, valorizemos a salvação de Deus e os itens que Deus colocou na vida da igreja, no nosso viver, para que essa operação seja eficaz da salvação de Deus, ó Senhor Jesus. E também não descuidemos dessa tão grande salvação. Agora, o contrário de negligenciar, eu quero encorajar os irmãos, é atentar, cuidar e trabalhar. Olha só, esses três verbos, atentar, cuidar e trabalhar. Esses 3 verbos são aquilo que nós devemos fazer, não descuidar, mas nós devemos atentar, cuidar, né? Não desleixar, mas ficar atentos e também desperceber. Não queremos ficar despercebidos, vivendo como se nada tivesse acontecido, somos mais um. Nós já não somos comum, nós já não somos ordinários. Ordinário, os irmãos entendem no sentido, né? Não é ordinário no aspecto aí negativo, não. Nós somos especiais para o Senhor, cada um de nós. Por isso, vamos atentar, cuidar e trabalhar para que essa salvação ganhe-nos mais a cada dia. Então, essa salvação é muito dinâmica. Nós vimos esse dinamismo quando essa palavra chegou aos Tessalonicenses. Eu vou ler o capítulo 1 de Tessalonicenses,
vou logo para o versículo 9. Ontem nós já falamos alguns detalhes, né? Essa salvação é dinâmica, tem vários detalhes, mas eu quero ir mais para os outros pontos que eu não compartilhei ontem, que são mais 2, 3 pontos. Então, vamos lá. Essa salvação dinâmica, ela é maravilhosa, e Paulo fala que o nosso evangelho, né, ali, o evangelho que eles pregavam, chegou até eles não só com palavra, né, como teoria, mas chegou com poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, irmãos, nós precisamos crer no evangelho que nós recebemos, que ele é poderoso no Espírito Santo, e termos plena convicção. Irmãos, tenhamos plena convicção. E aí, irmãos, esse evangelho, quando chegou até eles, houve uma repercussão ali naquela região, pois pelo menos no tocante, o 9, né? No tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso. Nosso ingresso é chegada do apóstolo Paulo pregando esse evangelho com poder e com convicção. Louvado seja o Senhor. E aí ele continua aí, né? Ingresso no vosso meio, e como deixando a ídolos, eles eram idólatras, tinham muita mistura ali de gregos com incrédulos, com judeus, era uma confusão ali de religião, de filosofias, mas quando entrou esse evangelho, veio a salvação, a palavra vem, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o evangelho foi pregado, aquele caminhãozinho que nós vimos tantas vezes, né, o que o irmão Pedro desenhou para nós, aquele caminhãozinho carregado pela palavra, com a palavra de Deus, veio, entrou em nossos ouvidos, entrou nos ouvidos dos irmãos da Tessalônica, e eles creram, receberam, aleluia, e a fé subjetiva foi gerada neles. Quando essa fé subjetiva foi gerada com poder, irmãos, não só para eles, mas para nós hoje também, no século 21, essa palavra, essa salvação, ela é poderosa, aleluia, irmãos. E aí ela entrou neles, e eles se converteram ao Senhor e deixaram os ídolos, irmãos, e se converteram ao Deus vivo, e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa salvação é dinâmica. Nós não fomos, irmãos, destinados para ira. Aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, olha só, nós somos destinados para salvação, para expressarmos Deus, representarmos Deus aqui na terra. Não fomos destinados para ira. Olha só o que diz capítulo 5 de 1 Tessalonicenses 5, é o versículo 9 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 9. Diz assim, aleluia, porque Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, Mateus capítulo 25 também. Mateus capítulo 25, o versículo é o 41. Mateus 25, 41. Ó Senhor Jesus, que salvação maravilhosa, irmãos. Atentemos para essa salvação, cuidemos dessa salvação, trabalhemos, vivamos por essa salvação. Louvado seja o Senhor. Então, Mateus capítulo 25, é o versículo 41. Ó Senhor Jesus. 41. Ó Senhor Jesus. Já está na tela, eu fico procurando na Bíblia. Desculpe aí, irmãos. Não sou muito acostumado com essa maneira. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó Senhor Jesus. Então, o que nós queremos dizer com esse versículo? Nós não vamos poder falar todo o contexto, mas mostrar uma coisa, um princípio de Deus, né? Um princípio de Deus que é o seguinte, irmãos: o fogo eterno não foi preparado para nós. O fogo eterno não foi
preparado para nós, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem vai inaugurar o fogo eterno é o diabo e os seus anjos. Nós, irmãos, fomos destinados para a salvação, fomos destinados para herdarmos o galardão, o reino, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu quero fazer aqui um link aqui. Olha só, estou até falando coisa bacana aí dos online, né? Um link com o que o irmão Esdras falou sobre a chama. Não deixeis apagar a chama, o fogo. Irmãos, esse fogo, essa chama, é a chama do Espírito, a chama da vida. Essa chama, sim, deve arder em nós todos os dias. Essa chama é a chama da vida, irmãos. É a chama da salvação de Deus. Ó Senhor Jesus, essa chama, sim, que Paulo encoraja Timóteo, não deixeis apagar o fogo em ti, Senhor Jesus. Mas Deus não deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de amor, de mente sóbria, moderação. Esse, irmãos, é o fogo do Espírito, é o fogo da vida. É por essa vida que nós vamos ser salvos. Mantenhamos, irmãos, a nossa chama acesa. Ó Senhor Jesus, não deixemos o velador ou alqueire em cima dessa chama, mas que possamos iluminar a nós mesmos e também aos que estão próximos de nós e aqueles que vivem ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos escolhidos, destinados para tão grande salvação e para herdarmos o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Que coisa grandiosa, maravilhosa que nós fazemos parte. Por isso, irmãos, o Senhor, nós lemos ali o Salmo 56. Aleluia! Ele sabe os nossos passos, ele tem contado os nossos passos, ele sabe que nós estamos sendo perseguidos, ele sabe todas as coisas, ele sabe cada lágrima que nós derrubamos. Irmãos, ele sabe todas as coisas, nossa vida está patente aos seus olhos estão sobre nós, os olhos do Senhor estão sobre nós, dia e noite. Ó Senhor Jesus, por isso, atentemos e não negligenciemos a tão grande salvação. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa salvação não é só por um período, mas ela é eterna. E o resultado dela leva-nos a adquirir, a ser herdeiros, né? Também herdeiros e adquiriremos o galardão. Louvado seja o Senhor. Ele nos predestinou, irmãos, e nos reconciliou. Eu queria ler esses versículos para os irmãos. Eu gosto muito desses versículos, que um deles está em 2 Coríntios, capítulo 1, mostrando que essa salvação ela é completa. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, vamos ver o 9, desculpe aí, Isaac, vamos ler o 9. Ó. O 9 diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Lá, quando comemos do bem e do mal, ali era dito que nos levaria para a morte. Mas se comêssemos da árvore da vida, teríamos vida. Louvado seja o Senhor. Contudo, já nós sentença para que não confiemos em nós. Então, irmãos, em nós mesmos, nós lá atrás já tivemos essa sentença de morte, já foi sentenciado lá, mas graças ao Senhor, que o Senhor interveio, porque nós não devemos confiar em nós, e sim no Deus que mortos, aleluia, ressuscitou os mortos. Versículo 10, aleluia, o qual, Deus é os mortos, o qual nos livrou e livrará de morte, e em quem temos esperado, continuará. Então, essa salvação é dinâmica, ela começou lá, nos livrou, ela vai nos livrar no futuro,
e também no presente está nos livrando dia a dia, irmãos. A salvação tão grande está operando em nós. Louvado seja o Senhor. Por isso, invoquemos, valorizemos as tradições que recebemos na vida da igreja. Primeira e grande tradição, invoque o nome do Senhor. Jesus, toda será salvo, seremos salvos se invocarmos. Então, invoquemos o nome do Senhor, oremos e lemos a palavra do Senhor, cantemos e falemos os hinos, e mais ainda, Senhor Jesus, entremos, ruminemos a palavra do Senhor e meditemos na palavra do Senhor. Esse é um dos itens, um dos segredos que nós vimos dessa semana, no domingo passado, que o irmão Pedro falou, que com relação à palavra profética, nós precisamos atentar para essa palavra profética, porque é nessa palavra que nós temos recebido, nós temos a salvação de Deus. Olha, segredo, né? Esses segredos é seguir de perto essa palavra, ruminar, ali quando Paulo fala para Timóteo, meditar nessas coisas é ruminar essa palavra. Não coma como um cão come, você pode dar um filé mignon para ele come. Ruminar, irmãos, como animal com pata fendida, vamos ruminar com discernimento. Oh, Senhor Jesus, não queremos tão grande salvação. Senhor, ajuda-nos a ter salvação, orando e lendo a palavra do Senhor, seguindo de perto, então, a palavra do Senhor, meditando e também transmitir essa palavra, em falar a palavra profética. Para falar a palavra profética, nós precisamos de um coração puro, consciência boa, fé. Vamos fingir ter só de um cristão, mas nós temos a realidade de um cristão, uma fé real, verdadeira, a fé na verdade. Por isso, nós temos esses dois itens na salvação do Senhor, que é a santificação do Espírito na verdade, porque a fé da verdade é a palavra, é a realidade. Nós precisamos ter a prática dessa salvação diariamente na nossa vida da igreja, que é familiar, ela é social, e ela devemos ser genuínos diante do Senhor, o coração para o Senhor, ter boa consciência, e ter também, irmãos, e ter também um coração simples. Sejamos simples, ó Senhor Jesus, como hoje vimos no alimento diário de domingo. Louvado seja o Senhor, vamos avançar. E aí, outro versículo, né? Depois desse, gosto muito, está em Romanos capítulo 5. Eu quero ler esse versículo 5, capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 10. 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos com Deus, irmãos, fomos reconciliados com Deus. É porque nós agora fomos reconciliados. Tem essa palavra conciliados. Conciliados é um acordo entre as... Senhor, houve um acordo, irmão, entre nós e Deus. Nós recebemos inimigos, nos ofereceu amou o mundo de que unigênito, aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Irmão, foi um acordo, esse acordo é uma conciliação. E, irmãos, nós temos essa palavra, conciliação.
nós essa salvação, invocando o nome do Senhor para nos reconciliarmos com Deus, nos que recebem a visita do Senhor, não só no final da tarde, mas todos os minutos, todas as horas, nós recebemos a visita do Senhor, como Ele nos visitará por completo, como o sol da justiça. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é muita riqueza a palavra de Deus. Então, vamos continuar, irmãos. Eu queria enfatizar Efésios também e avançar daí para os itens mais práticos dessa salvação. Efésios capítulo 1, irmãos. Efésios capítulo 1. Ontem eu compartilhei, vale a pena, eu acho que ressaltar, salientar essa palavra aqui de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha, o 4, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e para sermos, santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Aí o 5 diz, nos predestinou ele. Então, o que é predestinou, irmão? Predestinou. Ele nos deu destino antecipadamente. Antecipadamente, ele nos deu um destino. Nós não fomos destinados para o fogo eterno. Nós fomos destinados para reinar com o Senhor por meio dessa tão grande salvação que é operada pelo Espírito, pela ação do Espírito, que veio a partir da morte e da ressurreição do Senhor. Ele se tornou o Espírito que dá a vida, e nós somos salvos por essa vida. Louvado seja o Senhor. Por isso, lá em Romanos, que nós lemos ali, Romanos capítulo 5, ele fala que nós somos reconciliados com Deus mediante a morte, e muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus. Então, vamos continuar aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Nos predestinou, nos deu destino antes. Ó Senhor Jesus. E também nos deu a filiação. Não só ele nos deu destino antecipadamente, deu a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, e para louvor da glória de sua graça, aquele que nos concedeu gratuitamente no amado. Essa salvação, irmãos, é uma glória, por isso precisamos render glória e graças. Louvado seja o Senhor pelo nosso destino. O nosso destino é pertencer a Deus. Não, mas nós vamos ser introduzidos em Deus, introduzidos nele totalmente. Por isso Deus está operando essa tão grande salvação. Por isso atentemos, trabalhemos por essa salvação. Senhor Jesus, se um justo é salvo com dificuldade, onde comparecerá o pecador? Ó Senhor Jesus, que nós entremos no reino, e entrar no reino, tomar posse do reino, é com violência, é com força, é com trabalho. Ó Senhor Jesus, é nos consagrando, nos entregando, deixando o Senhor nos vencer. Ontem eu compartilhei que esses dias eu e a Romy estávamos tendo comunhão na palavra aqui que ouvimos, e ela falou para mim esse princípio, e eu ganhei muito. Nós precisamos ser vencidos pelo Senhor. Quer dizer, nós precisamos negar a vida da alma. Negar a vida da alma significa deixar o Senhor nos vencer. Ele nos vencendo, nós iremos vencer Satanás. Não é você não deixar o Senhor te vencer. Você
se esquivando e achando que você pode. Não, nós vimos aqui esses versículos, é por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, ele nos ganha, ele nos salva, ele nos vence. E aí, irmãos, quando chega o Satanás, nós temos força, porque ele venceu, e ele é o vencedor, e ele nos fará também vencedores. Por isso, o nosso estado é muito importante. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós estamos nesse processo, e o foco na nossa vida da igreja é a santificação do nosso espírito e a fé na verdade. O Senhor tem que fazer a sua vontade. Muitos dizem, Senhor, 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 mas o Senhor fala, não vos conheço porque vocês não fazem a minha vontade. Então, que nós façamos a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é nos vencer e fazer de nós aqueles transmissores da vida, aqueles que transmitem a vida, sabem transmitir a vida porque têm uma consciência boa, têm um coração simples, tem um coração de obediência. Senhor Jesus, louvado seja por tal palavra. Ó Senhor Jesus, o nosso encargo, irmãos, na vida da igreja, deve ser que todos cresçamos. Nós cresçamos e os outros também cresçam. Todos nós devemos crescer, esse é o encargo. Por isso estamos aqui nas reuniões, ainda que seja online, mas precisamos vir até aqui, nos apresentar, colocar nossos ouvidos, nosso coração, para receber a palavra profética, ouvir essa palavra na nossa salvação, para o crescimento, amadurecimento e também para servirmos o Senhor fazendo a sua vontade. A vontade de Deus, irmãos, nós vimos em Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao ponto da verdade. Ó Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus. Irmãos, continuemos a invocar o nome do Senhor e saber que nós estamos no o corpo de Cristo é a igreja, irmãos, é real. A igreja é o mistério da piedade. A piedade também tem um mistério. Esse mistério é revelado na igreja, no seu corpo, e através de nós, membros desse corpo. Piedade é a expressão de Deus no nosso viver. Deus tem que ser expresso. Essa salvação em nós deve ser expressa por meio do Senhor Jesus Cristo, para todos vejam e recebam essa salvação. Por isso, o mistério da piedade é o viver da igreja, é a igreja, o corpo de Cristo. O Senhor realiza a sua obra por meio, pela ação, tanto através. Então, executa a sua obra, a sua tão grande salvação, aleluia, para nós interiormente e também para outros, alcançando outros. Ele tem isso pela ação do Espírito e também, irmãos, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu corpo, por meio da igreja, num viver de piedade. Isso, irmãos, é lucro diante do Senhor. Viver piedosamente é lucro. Lucro não financeiro, material, mas é lucro ganhando mais da vida de Deus. Cada minuto, cada circunstância que nós negamos a vida da alma e nos voltamos ao Senhor e Ele nos vence, irmãos, mais vida de Deus é acrescentada em nós, mais vida abundante entra na nossa alma, jogando todas aquelas coisas negativas que fazem apagar a chama da salvação de Deus, o fogo do Espírito que arde em nós. Se deixarmos todas aquelas coisas negativas, a inveja, a soberba, a arrogância, a mentira, o engano, enfim, irmãos, todas aquelas coisas que o irmão Esdras compartilhou sexta-feira são coisas negativas do velho homem
fazem parte de nós, a maledicência, a concupiscência, se nós deixarmos tudo isso, é isso que nós estamos sendo salvos, essa tão grande salvação. Ainda não alcançamos ela completa, mas uma coisa nós fazemos, irmãos, esquecemos das coisas que para trás ficam e avançamos para que diante de nós estão. Irmãos, por isso atentemos, cuidemos e valorizemos essa tão grande salvação pela ação do Espírito Santo que faz toda a obra do Senhor, que arranja todas as circunstâncias. Não mais reclamemos, não mais murmuremos, mas nos convençamos e nos entreguemos ao Senhor, que Ele nos vença, que Ele nos imprima mais essa valorosa vida de Deus em nós, para que nós possamos ter uma salvação efetiva, real, experiencial, aprovando o nosso caráter, para naquele dia colocar a nossa coroa e não deixar levar a nossa coroa ou perder a nossa coroa. A coroa já foi nos dada. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso, valorizemos esses itens. As nossas reuniões, apesar de muita dificuldade em reunião online, muitos têm dificuldade, sim, irmãos, de mexer com esses equipamentos, de ficar sentado, olhando poucas imagens dos irmãos ali, e nós perdemos aquela interação, aquele olho no olho, aquele clima maravilhoso da presença dos irmãos, que também é a presença de Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, valorizemos essas reuniões. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, Senhor Jesus. Estamos em 51 pontos. 51, que semana que vem e na terça-feira, reunião de oração, valorizemos para orarmos como igreja, porque Paulo encorajou Timóteo, antes de tudo, oração. Irmãos, a igreja só vai frutífera. Senhor Jesus, antes de tudo, orando. Então, terça-feira, valorizemos a reunião, porque é para a nossa salvação. Aleluia, oração da igreja, para avançarmos, para termos força, para estancarmos essa pandemia, pararmos com essa pandemia, protegermos os nossos comportores dinâmicos que estão diariamente pregando a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho do Reino. Senhor Jesus, também, para que volte logo a pelo menos uma normalidade mais normal, né? De estarmos juntos, reuniões presenciais. Aleluia, irmãos. Vamos valorizar nossas reuniões de oração, nossas reuniões entre as mulheres, né? Que maravilhoso, as mulheres formando uma rede de cuidado. Senhor Jesus, o Senhor deu esse caminho para as irmãs. Senhor, valorizem essas reuniões, preparem-se para essa reunião, orem por essas reuniões. Também, irmãos, a nossa reunião de palavra ministerial no sábado, valorizemos, e essa ritualidade de partir do pão, da palavra do Senhor no domingo, e as nossas reuniões proféticas e que temos recebido na sexta à noite e no domingo à noite, valorizemos, não larguemos, nos apeguemos a elas, esses itens, sempre invocando o nome do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando a palavra do Senhor, cantando os hinos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, não vamos nos isolar no cantinho. Senhor Jesus, não nos isolemos. Eu gostei muito do termo que o irmão Esdras usou nessa mensagem, que eu assisti junto com minha esposa um dia, nós estávamos assistindo um Animal Planet, a Planeta dos Animais, e nós vimos o ataque dos leões, como que os leões atacam de luz, ali vem aquelas manadas daqueles animais, os gnus, por exemplo, e aí
Irmãos, os leões ficam espreitando, ficam ao derredor ali, ficam olhando. De repente, o bando começa a andar e ficam uns retardados, ficam uns ali isolados. Esse isolado é uma presa fácil para o inimigo. Por isso, irmãos, lembrei desse versículo, eu acho que vale a pena nós lembrarmos. Os irmãos me perdoem, mas de ontem para hoje a gente vai ganhando mais luz, irmãos, né? Oh, Senhor Jesus, você sabe como nossos irmãos apóstolos sofrem quando vão compartilhar, eles falam que faz uma sinopse, mas daí a coisa vai brilhando. Eu não quero perder essa oportunidade, me perdoem, me suportem mais um pouco, mas esse versículo eu acho muito importante, que está em primeira epístola de Pedro, que é o capítulo 5, diz assim, olha, irmãos, capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, o versículo é o 9, diz assim, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, primeiro eu queria ler esse versículo 9 para consolar os irmãos, encorajar os irmãos a resistir firme. Resistir quem no firme? É o nosso adversário que nós devemos resistir firme. Para resistir firme significa que nós temos que atentar, cuidar e trabalhar nesta tão grande salvação. Preste atenção, irmãos, resistir-lhe firmes na fé significa que pela fé nós resistimos o inimigo. Como? Não descuidando, não se tornando desleixado, não se isolando. Um isolado é desleixado, ele precisa estar atento, cuidando, trabalhando para estar junto com o rebanho. Esteja junto, irmãos, no meio, inserido, porque é difícil ele conseguir, o inimigo nos penetrar em nós e nos capturar. Olha o versículo 8, agora eu vou voltar para o versículo 8, que eu já encorajei os irmãos e exortei os irmãos a resistir firmes na fé, e também encorajando os irmãos que sofrimento iguais aos nossos, né, estão em todos os nossos irmãos, estão se cumprindo em toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas olha agora, a nossa luta, nosso sofrimento, ele diz assim, versículo 8, Pedro, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. E nós já lemos em Pedro que no capítulo 4, eu vou repetir esse versículo, eu acho muito bom, anota aí, capítulo 4, versículo 7, ora, o fim, irmãos, de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olha aqui, ó, sede criteriosos, sóbrios, e eu vou acrescentar mais uma palavra aqui, que está relacionada com critério. Só colocar mais uma palavra da minha parte, esse é o versículo, mas encorajando os irmãos, sede criteriosos, sóbrios e vigilante a orações. Senhor Jesus. E aí, irmãos, ele fala, volto lá para o 8, Isaac, 5, 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, baseado, não se isole, procure os irmãos do grupo familiar, oração, para pedindo oração, buscando ajuda dos irmãos. Você não está se isolando, você está se infundindo, entrando no corpo, sendo um membro do corpo, está ligado ao corpo, ó Senhor Jesus. Então procure os irmãos, tenha comunhão, se é uma necessidade, se é uma vitória, um testemunho, procure os irmãos, mande mensagens positivas a respeito proféticas, valorizem a palavra. Tem irmãos ainda que procuram
palavras, outras palavras alegres, piadas da Bíblia e muitas outras coisas, mas de todas as coisas está próximas. Não negligenciemos, mas atentemos, cuidemos e trabalhemos para receber a palavra profética e nelas meditar de dia e de noite, e nelas ter o nosso coração simples, crendo nelas e tendo uma fé sem fingimento. Ó Senhor Jesus, nos envolvamos, estejamos apegados ao corpo, ligados ao corpo. Senhor Jesus, essa é a palavra, essa é a vida normal da igreja. Louvado seja o Senhor. Descanso, irmãos, que se nós tivermos essa vida normal, o Senhor nos levará para o descanso. O Senhor está voltando. Irmãos, o importante é nosso estado. Mais uma vez queremos falar, não se preocupe tanto com o seu estágio. Se seu estágio vai subindo conforme o seu estado, irmão. Se o seu estado é de busca, se o seu estado é de ser vencido pelo Senhor, você automaticamente está subindo de estágio, porque a piedade é fonte de lucro. Piedade é o viver de Deus na nossa vida diária, nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida de reuniões, na nossa vida de batalha. Ó Senhor Jesus, essa vida, irmãos, esse estado deve seguir todo o tempo. E aí, irmãos, quando nós estamos nesse estado, aí também o nosso estágio também está subindo, porque a vida de Deus está sendo mais acrescentada em nós, a salvação de Deus está sendo operada em nós através dessa vida imortal, essa vida poderosa. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos dará nossos corpos mortais, quanto mais para nossa alma, né? Vontade e emoção, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que palavra viva, desenvolvei a vossa salvação. Eu quero voltar agora, eu quero encorajar os irmãos nacional nessa palavra, esse alimento diário. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Agora, irmãos, Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, vamos lá para o versículo. Ó Senhor Jesus, Filipenses capítulo é o versículo 12. Senhor Jesus, olha só. Capítulo 12. Filipenses 2:12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste. Viu, irmãos? Aqui a palavra obedeceste. Os filipenses tinham obediência, tinham um coração simples. Nós falamos, de novo, eu vou repetir, um coração simples, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Hipócrita é desobediência, só tem aparência. Obediente é aquele que aceita, que recebe a palavra de Deus com coração simples. Então, eles tinham essa característica, sempre obedecendo, não só na presença do apóstolo ali, Paulo, muito mais agora, na minha ausência, ele encoraja os irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, desenvolvamos essa salvação. Essa salvação não é estática, doutrinária. Não fiquemos em volta do altar falando a vida toda, Jesus meu Salvador, Jesus meu Salvador. Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Salvador. Não, desenvolvamos, já fomos salvos, Deus nos salvou, nos livrou, nos livrará no passado, essa é a promessa de Deus, e está nos livrando, por isso desenvolvei no presente, desenvolvei a vossa salvação, saia ali, irmãos, de volta do altar e vá para frente, olhando para as coisas que diante
vamos entrar, penetrar pelo novo e vivo caminho, entrando no Santo dos Santos, onde a glória vai nos inundar, vai nos encher, e nós entraremos na glória, e a glória é em nós, e faremos parte desse momento glorioso, herdaremos o reino, não só hoje, vivendo e andando no Espírito, mas futuramente lá receberemos essa herança, o galardão. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, desenvolvei a vossa salvação. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1. Capítulo 1 agora de Filipenses, vamos lá para o versículo 6. Olha só, irmãos, mais uma vez eu encorajo os irmãos, e encorajo essa palavra, irmãos, nós precisamos ter convicção, nós, irmãos, ter plena certeza. Olha o que o versículo 6 diz de de Filipenses, capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, até o dia de Cristo. Estou certo. Então, irmã, e para mim mesmo eu falo, de Deus, estou plenamente certo, irmão. Proclame agora aí na sua casa, estou plenamente certo. Não olhe para a tua derrota, para o teu fracasso, para a tua tristeza, para a tua depressão. Olhe para frente, Deus nos livrará, está nos livrando e nos livrará. Então esteja plenamente certo. Fale, irmãos, nós vimos que nós precisamos, em dois aspectos, orar e ler. Nós vimos isso numa mensagem. Lembrem-se disso. A palavra tem dois aspectos. Um é proclamar a palavra do Senhor. Orar e ler tem um aspecto. Proclamar essa palavra. Proclame para o inimigo. Proclame a palavra. Vem te atormentar, vem te atacar na tua mente. E ele está de redor, irmão. Não esqueça, hein? Ele está de redor. Não saia. Vá para a periferia, fique no centro, na vontade de Deus, no Espírito, junto com ele. Esteja plenamente, proclame para o inimigo, estou plenamente certo, inimigo, que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la, ele vai completar. E ele não é homem para mentir. Que quer encorajar os irmãos. Senhor, se eu pudesse estar junto, eu abraçaria. Esse é o encargo dessa tão grande salvação. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, essa boa obra é a salvação completa de Deus. Deus se infundindo mais, ganhando mais meu ser, imprimindo mais a sua vida, eu ganhando lucro, tendo lucro com essa vida, e não só eu, mas toda a igreja, e assim a igreja será edificada e se tornará que vai pisar a cabeça do inimigo e vai colocá-lo como estrado dos seus pés. Louvado seja o Senhor. É Ele que vai completar, irmãos. É Ele que começou e é Ele que vai completar. Louvado seja o Senhor. Mais um versículo de Filipenses, irmãos. É muito rico. Eu queria colocar esses versículos para encorajar os irmãos. Encorajar. Capítulo 3 aqui de Filipenses. Vamos ver o versículo 8. Olha que versículo 8. Puxa, até rasguei minha Bíblia aqui. Senhor Jesus. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse conhecimento, esse sublime conhecimento de Cristo Jesus, irmãos, está na nossa salvação. Cada minuto, cada tempo que somos salvos, ganhos pelo Senhor, vencidos pelo Senhor. Aleluia! Nós conhecemos esse Cristo maravilhoso pela ação do Espírito. E aí ele continua, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo, para ter lucro, irmãos, tudo temos que refugar. Desconsidere todas as coisas e considere em primeiro lugar o Senhor.
Ele deve ser, sim, o primeiro lugar na nossa vida, não outras coisas. Não considere tudo vai se acabar, vai corroer, o ladrão vai roubar. Irmãos, mas a nossa salvação ninguém tira de nós, não, jamais a perdemos. Não vamos entrar nesse detalhe, não temos tempo, mas jamais o perdemos. Mas ela é garantia, se ela for desenvolvida dia a dia, nós herdaremos, é a garantia de nós herdarmos o galardão. Ó Senhor Jesus! Agora veja o versículo 11, que maravilhoso. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Espera aí, vamos ler o versículo 8, nós lemos, né? Agora, vamos para o versículo 9, perdão. Olha, versículo 9, aqui eu tenho mais um ponto para falar, os irmãos me perdoem. E o versículo 9 fala, o 8 diz que ele refugou tudo deixou para trás, não quis considerar nada, né? Agora, o 9 diz, e ser achado nele, irmãos, é estar num estado próprio para nós sermos tomados pelo Senhor. Aleluia! E ser achados nele é estar num estado próprio, num estado adequado que agrade a Deus. Louvado seja o Senhor, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O 10, para conhecer e o poder da sua ressurreição, irmãos, conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Ó Senhor Jesus! Veja, irmãos, agora o versículo 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo, irmãos, prossigamos, combatendo, correndo e guardando a fé. Senhor Jesus, combater o bom combate, né? Não importa que o Senhor nos encontre, que nós sejamos achados nele, nesse estado, combatendo, esse estado de correndo, não findamos a corrida ainda, não passamos a linha final, mas nós estamos correndo e nós estamos guardando, não guardamos ainda toda a fé, mas nós estamos guardando diariamente a fé. Então, correndo, irmãos, correndo, combatendo, correndo e guardando a fé. Louvado seja o Senhor. Aqui ele fala, não que... E prossigo, né? Para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Você foi vencido, você foi conquistado por Cristo, então tenha essa ousadia e proclame para o inimigo e para todas as potestades. Estou certamente claro, estou certamente sabendo, estou certo, pleno, de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la, essa tão grande salvação. Senhor Jesus. E aí ele continua, 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso tudo, irmãos, é a palavra de Deus para nós. Agora, eu quero entrar, finalizando, irmãos, eu peço diante do Senhor, para mim mesmo, e para que os irmãos também tenham essa experiência. Não se volte ao Senhor por constrangimento, mas espontaneamente ao Senhor. Todos os dias são colocados escolhas para nós, circunstâncias, pensamentos na nossa mãos, e aquilo fica na mente, e nós podemos optar por uma coisa ou por outra. Exorto os irmãos, escolha o Senhor espontaneamente. Como é espontânea? Quando você está passando
por uma tribulação que eu creio que muitos de nós estamos passando. E aí, irmãos, nesse momento, nós precisamos ter perseverança e experiência. E isso, irmãos, está ligado em nós nos voltarmos ao Senhor no meio da tribulação, do sofrimento, invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Eu escolho a Ti. Oh, Senhor Jesus, eu me arrependo, como nós cantamos. Eu me volto a Ti. Eu me arrependo. Me ilumina, Senhor. Me vença, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Daí, compelidos por tão grande salvação, escolhermos o Senhor. Eu quero aqui, irmãos, agora falar sobre essa escolha. Escolha espontaneamente, porque Deus, ele nos deu livre-arbítrio, né? Quando ele deu a ordem lá, a advertência, não coma dessa árvore, ele estava dando livre-arbítrio, e também não estava só mandando, porque ele disse, coma de todas as árvores, menos dessa, do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos o livre-arbítrio, que é o nosso poder de decisão. Decida pelo Senhor, decida pela vida, decida em buscar e estar unido ao Senhor no corpo de Cristo. Olha aqui, eu queria ir para Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio vamos lá, capítulo 30, é um versículo muito conhecido, né? Vou voltar para o Velho Testamento para ver, isso é um princípio, nós temos livre-arbítrio, poder de decisão, decida na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, no seu viver social, na sua escola. Senhor Jesus, nas reuniões, decida ficar nossa vida e também nas nossas batalhas. Aí diz assim, ó Senhor Jesus, assim, 19, versículo 19 de Deuteronômio 30, diz assim, os céus e a terra tomo, hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte. Olha só, irmãos, que te propus a vida e a morte. Então ele toma os céus e a terra como testemunha. Irmãos, hoje também, pega essa palavra no Senhor. Olha só, que te propus a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e tua descendência. Amado, o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, te prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, aqui está um princípio. Procuremos a vida, escolhamos a vida. Josué, capítulo 24, 15. Josué, capítulo 24, 15. Josué 24, 15. Senhor Jesus, 24, 15. Porém, se vos servir ao Senhor, escolhei, ó, de novo a palavra aqui, escolhei hoje, decida hoje, a quem sirvais? Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a escolha de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, irmãos, tenhamos essa escolha. Servir ao Senhor, fazer. Irmãos, eu vou de novo falar aquela frase, Deus pode tudo, quase tudo. Quando chega em nós, irmãos, Deus para. A dinâmica, ela é poderosa, ela que fez essa salvação levantar pelo Espírito o Senhor Jesus dentre os mortos.
Essa salvação dará vida até os nossos corpos mortais, o Espírito dará vida até os nossos corpos mortais, mas quando chega em nós, nós precisamos escolher. Escolha, irmão, e eu quero também escolher a vida. Vamos, para que eterna, não só uma vida, mas uma vida eterna. Ele nos livrou, nos livrará. Louvado seja o Senhor. Por isso, quando Deus chega a abrir o Espírito Santo, que arranja tudo, que opera em tudo, que tem a ação efetiva da parte de Deus, ele possa realizar a obra dessa tão grande salvação e nos conduzir como corpo de Cristo, como um corpo de vencedores, apesar de termos pouca força, Senhor, mas temos o nome do Senhor e essa palavra, a qual é poderosa, nós lemos ontem em Tiago, capítulo 1, essa palavra poderosa que foi implantada, ela tem o poder de salvar as nossas vidas. Creiamos, recebamos a palavra, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós precisamos realmente ter a experiência daquele capítulo de 2 Coríntios 10, né? Que a nossa milícia ali, essa palavra milícia, é estratégia no grego, que significa serviço militar. Agora é a hora de termos um serviço militar, um viver como militar, não levantar... nós temos que levantar ao toque da alvorada. Eu não sei se eu estou correto. Eu lembro quando garoto, logo pela manhã, antes de raiar o dia, eu creio que, agora eu estou falando, tá? Que me veio aqui nessa mensagem, antes de sair ali os raios solares, quer dizer, na alvorada, entra no pátio do quartel-general, no pátio, né? E aquele soldado pega aquela corneta e toca. E aí os soldados imediatamente se levantam, se vestem, se atrelam seus cintos, né? Colocam suas vestes apropriadas para o serviço militar, se o seu coturno, que é belo coturno, que prega o evangelho, Senhor, levanta como soldado, sem preguiça, sem negligenciar, levantam-se e avante vão para o serviço militar, para colocar o inimigo por estrados dos seus pés, e assim estarmos de pé na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, livrando-nos, irmãos, livrando-nos de todo engano, o inimigo quer toda hora nos enganar, nos iludir, nos colocar para baixo. E, irmãos, e aí quando nós caímos no engano do inimigo, vem a desobediência, e junto com a desobediência vem a incredulidade. Foi esse o grande problema do povo de Israel, a desobediência na palavra de Deus e a incredulidade também da palavra de Deus, que contém as promessas de Deus. Irmãos, seja simples, jogue fora seu conceito doutrinal, tenha um coração simples, uma consciência e uma fé sem hipocrisia, servindo ao Senhor como num exército, num serviço militar, como um exército que vai para frente. Louvado seja o Senhor, avançando o Senhor por essa tão grande salvação que Deus nos prometeu, que já nos livrou, nos livrará e está nos livrando, está operando essa tão grande salvação através de invocarmos o nome do Senhor, através de tomarmos a palavra do Senhor, seguirmos de perto a palavra do Senhor, atentarmos, ruminarmos, meditarmos na palavra do Senhor e transmitir essa palavra, o evangelho do reino, orando com as pessoas, avançando, alcançando as pessoas. Se você é alcançado, certamente você alcançará outros. Louvado seja o Senhor, irmãos. Me perdoe, eu acho que eu avancei demais, mas consegui expressar todo o meu sentimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como um corpo, a avançar dessa maneira. Jesus é o Senhor. Amém.